Oi, tudo bem? Espero que sim, porque aqui Tá uma porra. tá bem. Agora tá. Eu melhorei desde aquele dia, sim, mas aí eu fui trabalhar e eu trabalho com crianças, fui trabalhar sem máscara nesse tempo frio, virose por aí. Peguei de novo e dessa vez foi um pouquinho pior porque eu tive febre alta. Não que da outra vez eu não tenha tido, mas não foi alta igual dessa vez. Mas basicamente, tô bem. Agradecimento especial aí à médica, os médicos que me atenderam, porque foram muito gentis comigo, me deram um xarope assim que tira a tosse. Tira a tosse não, tira a secreção com a mão. Mas enfim, nesse meio tempo, acho que dá até pra perceber que minha voz tá um pouquinho rouca. Mas é porque eu tossi demais. Isso, né, vai desgastando um pouco a garganta. De qualquer maneira, tem uma temática que eu sempre pensava, sempre vinha na minha cabeça, mas eu nunca cheguei a elaborar. Tem coisas que só passam pela minha cabeça e eu não penso muito sobre. Mas a pergunta que ficou na minha cabeça foi: o que acontece depois do que não deu certo? Essa é uma pergunta que sempre vai e volta na minha cabeça, mas eu nunca cheguei a elaborar. Só que ontem eu tava editando um vídeo pro TikTok, inclusive me sigam lá, que eu posto uns vídeos bacaninhas. Mas eu postei um vídeo lá com a música Party For You, da Charlie XCX, acho que é assim que fala. Enfim, ela é bilíngue. E assim, esse vídeo foi um recorte de vários momentos em que eu estava muito bem, em que eu me diverti, em que eu vivi a minha vida, a minha própria companhia ou com os meus amigos, e que eu não fiquei pensando no que não deu certo. Isso ficou muito na minha cabeça, porque se a gente for escutar a música e se a gente até procurar um pouquinho saber sobre o significado dela, mostra um pouco a frustração de algo que não deu certo. Mas aí, o ponto interessante da música, isso é um olhar meu, e que, enfim, fez muito sentido na minha cabeça, é que me faz pensar que a vida continua, sabe? Quando não dá certo, as coisas tendem a continuar. E eu tenho quase certeza de que o que muda tudo, na verdade, é o meu olhar sobre as coisas, é o meu olhar, o meu ponto de vista sobre todas as situações que virão depois. O que de fato acontece? E a resposta é tudo. Tudo acontece depois que dá errado. E claro que aqui eu não tô falando sobre a perda de pessoas que amamos, sabe? Claro que a nossa vida, ela dá uma revirada. O luto, ele precisa ser vivido e tal, mas eu fiquei com a pessoa e não deu certo. Aí eu levei um ghost. Aí eu levei um love bombing. Aí eu perdi na prova. Aí eu não passei no concurso. Aí eu fiz uma brincadeira que outra pessoa não gostou. A outra pessoa fez uma brincadeira comigo que eu não gostei. Sim, a vida para por causa disso? Eu não acho que pare. Semana passada, antes de eu pegar o atestado de novo, sim, gente. Peguei atestado de novo. Eu ainda arrisquei dar uma aula pro estágio, porque eu seria avaliada. E, de fato, eu fui avaliada por 2 professores. Ai, quem amou. Mas, assim, eu tava com aquilo na minha mente de eu tô doente, pode muito bem dar muito certo. Os alunos podem colaborar comigo, eles podem me ajudar, eles podem estar mais em harmonia comigo e as coisas podem fluir, mas pode dar muito errado. Pode dar muito errado mesmo. E se não der certo aqui, a minha vida vai continuar lá fora. Então, foi isso que eu pensei. E de fato, esse pensamento me ajudou muito bem a lidar com a situação em si. Eu consegui dar aula, eu segui o planejamento, segui o horário certinho. Só que depois, a segunda aula que era pra acontecer depois do intervalo, não deu certo. Mas, como eu já tava com aquilo de se der certo, Deus, se não der certo, a minha vida fora daqui segue, eu lidei com a situação numa boa. Eu já tava doente, já tava cansada. Acabou que não teve aula, mas a minha primeira aula já tinha dado certo, então pra mim já tava, não vou dizer suficiente, né? Porque seria legal conseguir aplicar o planejamento nas 2 aulas e tal. E depois contar pra professora, passar o relatório pra professora pra ela conseguir me avaliar. Só que, pra mim, já foi uma grande vitória eu consegui fazer o planejamento dar certo na primeira aula, que meus 2 professores observaram. E aí,
pra mim deu muito certo, então eu fiquei feliz. Mas se não tivesse dado certo, a minha vida continuaria. Pra mim tá tudo bem. Mas aí você tá vendo esse vídeo e você deve pensar: ai, Cal, você nem passou por tanta coisa assim, nem te aconteceu tanta coisa assim. Pra quem já me conhece há algum tempo, não vai se chocar em nada com o que eu disser. Mas, pra quem tá me conhecendo agora, é capaz de não acreditar. Eu já fui casada. Eu divorciei 1 ano depois do meu casamento. Aham. Não deu certo. Não deu certo. Por muitos motivos, por várias situações. Se vocês quiserem, eu até conto como foi do meu namoro até o casamento, claro, sem também ofender a outra parte, porque ele tá vivendo a vida dele. Mas enfim, pra mim foi muito estranho. Não foi frustrante, de fato, divorciar. Mas foi muito frustrante o fato de que, quando eu divorciei, eu não tinha nada. Eu não tinha um trabalho, eu não sabia como eu ia seguir. E isso foi muito difícil pra mim, porque o que mais me frustrou não foi o divórcio. Foi o fato de eu não ter nada quando eu divorciei. Nada. Eu tinha faculdade porque foi a única coisa que eu tive coragem de bater de frente e falar: não, eu vou fazer. Porque não foi somente uma vez que eu ouvi que era melhor desistir. Eu tive muito apoio para desistir da faculdade, mas eu segui tentando, porque eu sei que se eu não seguisse, ninguém ia seguir por mim. Então era o que eu tinha na minha mão e era o que eu podia fazer. Ninguém podia fazer por mim. Então, a vida continua quando você não vai bem naquela prova, a vida continua quando você reprova na matéria, a vida continua quando você não vai bem no seminário, a vida continua quando dá algo errado no estágio, a vida continua quando dá muito errado no trabalho, a vida continua quando alguém te machuca, a vida continua quando você briga com uma pessoa importante pra você. A vida continua depois do love bombing, do ghosting, da traição, da enganação, do desprezo. A vida continua. E ela vai continuar. E você tem que lidar com isso. É verdade. Então, o ponto é trabalhar a resiliência. Eu acho lindo gente que já nasce com o dom da resiliência, que você vê que aquela pessoa, ela tenta e... Tem vezes que é do gênio da pessoa mesmo. Que a pessoa, ela é resiliente porque ela é daquele jeito. E ela é... E pronto, acabou, ninguém muda. Mas eu acho muito legal, muito interessante, o fato de se trabalhar a resiliência, de ver as situações da vida e falar assim: não, eu posso tentar de novo, eu posso tentar de uma forma diferente. Se eu quero tanto que isso dê certo, eu posso seguir em frente. Eu posso aprender com os meus erros ou com os erros das outras pessoas e não fazer igual, tentar trilhar um caminho diferente, tentar agir diferente, estudar de novo pra prova. Enfim, são inúmeras situações que a gente pode tentar de novo. E pra mim essa é a graça da vida. É você errar ou você passar por uma situação em que erraram com você tomar um aprendizado disso e tentar de novo com estratégias diferentes, com pessoas diferentes, em situações diferentes. Eu acho que há beleza em tentar de novo. Antes eu tinha muito medo de errar. Hoje eu prefiro fazer e errar do que não fazer e ficar na dúvida se eu ia errar ou acertar. Então eu acho que o importante é a tentativa, sabe? E também entender que tem coisa que não é pra dar certo. E que bom, às vezes uma coisa não deu certo aqui, pra lá na frente você viver algo muito melhor. Mas é isso, é tentar de novo, é tentar. Não é pra mim, não tento. Mas se eu sei que é pra mim, eu vou tentar. E se eu errar, eu tento de novo e tá tudo bem. A vida é isso, a vida a gente tenta. Nem sempre dá certo, nem sempre acontece do jeito que a gente quer. Mas mesmo quando dá errado, dá certo pra nós. É isso, é ter isso em mente. Eu tenho isso na minha cabeça. Mesmo quando dá errado pra mim, é para o meu bem. Então é isso, meus horrores. Vamos trabalhar a resiliência. Não deu certo hoje.
talvez dê certo amanhã e talvez dê errado amanhã de novo. Mas assim, você tem tantas áreas da sua vida que se uma coisa não deu certo no amor, talvez dê certo no trabalho, talvez dê certo na família, talvez dê certo na amizade. Gente, são tantas áreas na nossa vida que a gente pode trabalhar e fazer dar certo, que se uma não deu certo, a gente tenta de novo, A vida é cheia de desafios, cheia de coisas, cheia de que a gente tem que tentar mesmo. O negócio é a gente tentar e não desistir, tá bom? Fiquem na paz. Um beijo. Mua!